Bom, pessoal, então vamos iniciar aí nossa aula de história. A gente vai estar dando continuidade aos conteúdos abordados, né? Nas nossas últimas aulas, a gente falou, né, daquele período em que houve democracia, em que houve períodos de ditadura, né? Teve a ditadura do Estado Novo do Vargas, teve o golpe militar, né, de 64, aí, que durou muito tempo, né? E aí o golpe militar, então, né, esse período de ditadura militar, ele veio ao fim, graças a Deus, e a população que foi às ruas, que pediu, né, que pela República, né, que não aguentava mais aquele sistema opressor, né, e essa foi uma das maiores campanhas que as pessoas se dispuseram a apoiar, pessoal, da história do nosso país, que ficou conhecida como a campanha Diretas Já. Direta Já, que significava, né, movimento em prol da eleição, né? Então foi um dos maiores movimentos populares já ocorridos no Brasil, né? E ajudou por fim aí a ditadura militar que já não estava mais conseguindo, né, reger o país da forma que deveria, né? Só um minuto aqui, meninos, vou colocar meu carregador aqui para evitar que meu notebook descarregue. Beleza. Então aí, pessoal, ó, nessa imagem aí, a gente pode ver quantas pessoas nas ruas, né, com faixas, né, e suplicando aí, pedindo pela volta, né, do sistema da República, né, para que essa ditadura chegasse aí ao fim e tivesse novamente eleições, né, que as pessoas pudessem escolher seus representantes e não simplesmente que outras pessoas indicassem, né, o presidente, né, e o sistema militar então veio ao fim após muitas manifestações populares, pessoal. E, e não era tão simples assim realizar essa manifestação aqui, ó. Né? Não era tão simples ir às ruas nesse período militar. Por quê? Porque um dos pontos, né, da ditadura é a repressão popular. Então, ou seja, eles estavam, a população foi tão subversiva, né? Ou seja, ela foi tão, assim, de certa forma, valente, né, rebelde, que mesmo nesse sistema, né, em que os militares proibiam esse tipo de manifestação, eles foram às ruas, né, e pediram aí pelo fim do sistema da ditadura militar. Né? Então, graças a pessoas muito corajosas, né, destemidas, né, que foram realmente valentes nesse período, eles conseguiram aí, a nossa população conseguiu vencer aí essa ditadura militar. Durou aí mais de 20 anos, né? E aí, pessoal, o que que aconteceu? Diante de todas essas manifestações da insatisfação popular, né? Esse movimento que entre janeiro e abril de 1984 5 milhões de pessoas saíram às ruas exigindo eleições. 5 milhões de pessoas saíram às ruas nesse período aqui, né, de 4 meses, exigindo, né, novas eleições. Então foram muitas pessoas que se comoveram, né, que buscaram aí realmente uma nova forma, né? Realmente estavam insatisfeitos e se movimentaram para que isso acabasse. Apesar de toda essa campanha, né, eles não aprovaram a eleição, né, o Congresso Nacional não aprovou a eleição. Porém, o presidente seguinte não foi um militar, foi um civil, né, uma pessoa do povo, né, e foi um dos líderes do movimento Direta Já, e foi Tancredo Neves. Ele foi o indicado aí pelo Congresso nas eleições indiretas para ser o presidente, né, o primeiro presidente após aí o golpe militar. Porém, ele teve problemas de saúde, né, e não conseguiu permanecer como presidente. Então, todo esse governo ele foi praticamente de José Sarney, que era o seu vice, certo? Então, aqui na imagem a gente tem os dois, a gente tem aí
tanto José Sarney quanto Tancredo Neves. Tancredo Neves é o de gravata vermelha, pessoal. Tancredo Neves é esse aqui, o de gravata vermelha, né? E esse aqui é o José Sarney, tá certo? Figuras aí importantes da nossa história, né? Então, no governo de Sarney, eles elaboraram, né, a nova Constituição, que é a Constituição, meninos, que está vigente até os dias atuais. Claro que teve cláusulas, né, teve outras leis que complementam, né, muitas dos artigos da Constituição de 88, mas a base está na Constituição de 1988, que trouxe muitos pontos interessantes, né? A nossa Constituição, pessoal, ela talvez não seja perfeita, mas ela tem muitos pontos que, se de fato forem seguidos, né, todas as pessoas teriam melhores condições de vida, certo? Então, pontos inovadores que ela trouxe foi sobre as eleições diretas, né, de 4 em 4 anos, que maiores de 16 poderiam votar, né? Só que o 16 anos, a partir entre 16 e 18 não é obrigatório, mas podem, né? Basta apenas aí realizarem o título, né, de eleitor. E teve o processo, né, em que eles deram direito aos indígenas a terem as suas terras, né? Bastava apenas o governo demarcar essas terras e que essas terras seriam invioláveis, né? As pessoas deveriam respeitar essas demarcações. E que o racismo também passou a ser considerado crime, né? Crime inafiançável. Então, quem cometesse esse ato seria, de fato, né, seria preso. E aí, algumas dessas questões a gente vê que, por mais que tenha na Constituição, às vezes não é seguido à risca, né? Como esse problema aqui do direito às terras aos indígenas. Direto a gente percebe aí que tem problemas, né, nessas divisões, que muitas pessoas donas aí de terras que estão ao lado das terras indígenas, eles muitas vezes eles arrumam algum tipo de confusão, né? Às vezes tem muitos conflitos ainda com essas demarcações das terras indígenas, né? A gente percebe que o racismo é algo que está muito relativizado, muitas pessoas acham que não existe racismo, né, no nosso país, apesar aí de 300 anos de escravidão. Enfim, são questões que ainda geram muito debates, apesar de já serem tratadas, né, de terem artigos sobre isso, terem pontos sobre isso na Constituição de 88. Mas que a gente ainda precisa muito ainda de dialogar sobre isso, né? Porque às vezes a Constituição não é algo tão prático para todas as pessoas, né? Poucas pessoas, por exemplo, às vezes leem a Constituição, conhecem de fato a Constituição, que lhe garante os direitos, né? E que traz alguns deveres para os cidadãos. Beleza, pessoal. Então, no decorrer aí do século XX, né? O Brasil cresceu e se desenvolveu em muitos pontos, né? Com a volta aí do presidencialismo, né? Com o fim aí da democracia, o Brasil voltou, com o fim da ditadura, perdão, o Brasil voltou aí a se expandir, né? Teve grande expansão industrial e econômica, né? Porque quando você traz novas indústrias, né, para o país, quando você monta novas indústrias, né, o que você faz? Você começa a gerar mais empregos no seu país. Com mais empregos, né, as pessoas começam a ter melhores condições, né? E com isso a roda econômica começa a girar. Logo, quando as pessoas têm mais dinheiro, elas costumam gastar mais. Com isso, o país começou a produzir mais, né? Começou a ter uma renda em movimento maior. E houve então esse grande desenvolvimento industrial que atraiu muitas pessoas da zona rural para a zona urbana. Foi nesse período aí que a gente teve um grande aumento das cidades, pois muitas pessoas saíram da zona rural, saíram, né, das fazendas, né, dos locais de plantação e foram morar na cidade, foram trabalhar muitas vezes nessas indústrias que estavam em desenvolvimento. Então, muitas cidades aí como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, né, as grandes capitais do nosso país, muitas delas cresceram nesse momento, né? Ou estavam tendo um grande desenvolvimento industrial e econômico. Olha só, para vocês terem noção, no início do século XX,
mais de 70% da população era agrícola, né? Era uma população rural. Mas, né, nos dias de hoje, pelo menos até 10, né, 15 anos atrás, mais de 80% da população já era urbana. Olha como inverteu completamente aqui, pessoal. Isso aqui é cerca de 100 anos, né? Cerca de 100 anos houve essa inversão, né, da população. Enquanto no início do século XX a maioria morava na fazenda, no início do século XXI a grande maioria já estava morando nas cidades, né? Estão acompanhando aí, meninos? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não. Tranquilo? Beleza, então vamos continuar aqui. Então, apesar desse desenvolvimento econômico, industrial, né, que o Brasil passou e que foi realmente de fato importante, a gente é notório que o Brasil ainda carece de muitas coisas, né? Os principais pontos de dificuldade do nosso país, né, é a grande desigualdade social, que é muito evidente, né, nas cidades, principalmente nas grandes cidades, onde enquanto muitas pessoas, né, padecem necessitados de tudo, né, no sentido material, outras pessoas esbanjam, né, outras pessoas gastam muito com coisas às vezes desnecessárias, né? A gente percebe que tem uma grande desigualdade social, fruto, né, desde o processo lá de colonização, né? Quais que eram das principais divergências naquele processo de colonização, pessoal? Que a gente comentou, vocês lembram? Sim. Qual que era uma das grandes dificuldades que causavam muitos conflitos, Lucas, naquele tempo? Oi? Quais que eram qual era a causa, né, desses grandes conflitos que existiam, né, que provocavam essa desigualdade social? Calma aí, deixa eu lembrar aqui. Alguém lembra aí, meninas? Você pode repetir? Qual era uma das causas, né, que causava grandes conflitos, né, desde a época do período de colonização? Qual era o motivo que as pessoas muitas vezes ficavam insatisfeitas com os governos, né, com os príncipes regentes, né, até mesmo lá no início, né, com o rei Dom João? Qual que era o motivo, muitas vezes, dessas insatisfações das pessoas? Não sei. Era sobre a divisão das terras, né, pessoal? Ainda continuou, por mais que tivessem aí novos governos, por mais que entrasse aí a república, né, o processo de democracia, muita gente ainda continuou, né, muitas terras continuaram na mão de poucas pessoas, enquanto outras pessoas não tinham nada, né? E isso sempre foi palco aí de desavenças, né, de conflitos no nosso país, e até nos dias de hoje isso acontece muitas vezes. A gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre isso logo à frente. Então, essa divisão, né, essa grande divisão de terras entre as pessoas, né, iniciou há muito tempo atrás, né? Há 500 anos atrás iniciou esse processo, né? E com isso, né, as pessoas foram pegando heranças, né, de suas famílias, enquanto outros não tinham nada que herdar, né? E essa divisão, né, essa desigualdade iniciou, não foi ontem, né? Não iniciou hoje. Essa desigualdade iniciou há 500 anos atrás e até então nada de fato foi feito para que tivéssemos condições mais favoráveis, né? Mais justas entre as pessoas da sociedade. Então, olha só, diariamente, milhões de brasileiros sofrem por não ter acesso a condições mínimas de moradia, saúde, educação, entre outros, né? Fruto aí novamente da desigualdade social. Então aqui, pessoal, temos aqui algumas imagens, tá? Queria que vocês
comentassem aí o que vocês veem nessas imagens. Crianças trabalhando, uma cidade toda suja, acho que foi enxurrada. Pobreza, Por causa, da falta de dinheiro. Isso mesmo. Olha só, vamos uma por uma aqui. Escravidão com as crianças. Essa foto aqui, ó, é de um hospital público, né? Onde as pessoas esperam por muito tempo na fila, né, para fazerem uma consulta, para receber algum tratamento, ou então para marcar uma consulta. Ainda nos dias de hoje, a gente tem muita dificuldade nesse processo. Tem gente, pessoal, que às vezes vão marcar uma cirurgia, né? Às vezes uma cirurgia que necessita ser feita com uma certa rapidez, e às vezes as pessoas ficam na fila aí por meses, né? 2, 3, 6 meses, às vezes um ano para fazer uma cirurgia, né? Então a gente carece ainda muito nesse sentido. Pessoal, lembrando aí de fechar os microfones, tá? Evitando aí os ruídos da casa, beleza? Aí aqui logo abaixo a gente vê, pessoal, uma família morando debaixo de uma ponte, né? Aqui uma família, né? Tem crianças morando aí debaixo da ponte. Então, pessoas que não têm local para sobreviverem, né? Uma casa digna para morarem, né? Pensa quando chove, né? Deve descer aí a chuva, né? A enxurrada aqui, né? Às vezes alaga tudo que as pessoas têm, né? Então, é uma situação completamente de muita dificuldade, que às vezes, né? A gente percebe que às vezes o governo não se preocupa muito com isso, né? Não se preocupa muito com como as pessoas estão vivendo, né? Procura ver a realidade. Aí aqui, e isso é assegurado na Constituição, pessoal. Saúde de qualidade para todos, né? Moradia para todos, isso é assegurado na Constituição lá de 1988. Aí aqui, pessoal, temos trabalho infantil, né? A gente já era para ter rompido esse processo, né? E ainda nos dias de hoje a gente vê algumas pessoas com propostas para a volta do trabalho infantil. Então é algo que a gente ainda tem que dialogar, ainda tem que, que refletir a respeito, né? Será que não é mais interessante para as crianças estarem nas escolas, estarem em um projeto educativo do que trabalhando? Não sei se é da realidade de vocês, até porque é uma outra geração, mas meus pais, por exemplo, né? Muitas vezes eles não tiveram a condição, não tiveram a oportunidade de estudar, porque logo no início, né, logo na infância, eles de certa forma eram colocados para trabalhar, né? Então eles não tinham a oportunidade de estudar. E isso foi sendo vencido aos poucos, né? Mas ainda nos dias de hoje a gente percebe que há crianças que ainda passam por essas situações, né, que são de certa forma obrigadas a trabalhar e por isso não estão nas escolas, né? Por isso faltam muito às aulas, por isso não estudam em casa. Então é algo que deve ser feito, né? Aí aqui embaixo temos pessoas que moram aí em regiões de péssima qualidade, né? Onde passa aqui um esgoto, né? Então certamente fica um cheiro muito ruim quando chove, vai esgoto para a casa das pessoas, né? Tem muito lixo, né? Uma região muito propícia a dar doenças, né, nas pessoas. Então é muito insalubre essa condição. E aqui, pessoal, na nossa última imagem aqui, a gente tem uma invasão, né? Assim que o pessoal comenta. É o movimento, né, que é chamado movimento do sem terra, onde as pessoas, né, onde famílias, onde grupos se dirigem a terras abandonadas para formarem ali pequenas comunidades, né? E aí novamente eu pergunto para vocês, né? Será que coisas desse tipo não poderiam ser evitadas? Porque grande parte, né, ou praticamente todas essas pessoas que estão ali, elas estão ali porque elas não têm uma casa para morar, né? Enquanto muitas pessoas têm muito a ponto de terem terras, pessoal, de quilômetros e quilômetros quadrados, né? Que estão às vezes
são às vezes abandonadas. Tem grandes latifundiários, pessoal, muitas vezes eles possuem suas terras completamente abandonadas lá, não estão plantando, não estão criando nenhum gado, né? Enquanto outras pessoas não têm um pedaço de terra para terem em suas casas, né? Então, diante desse processo, ocorrem muitas vezes essas invasões. E as pessoas, né, muitas vezes julgam muito, né, a atitude dessas pessoas que invadem essas casas. Mas, novamente, né, a gente tem que refletir qual o motivo delas estarem invadindo essas casas, Horário. né? Estamos te ligando aqui, ó. Então, pessoal, lembra aí vocês novamente, fechar os microfones, tá? Se estiverem comentando. Mas fica aí a reflexão, então. Obviamente que talvez não seja a melhor das atitudes, né, invadir a terra que não é sua. Mas as pessoas fazem isso diante da necessidade de terem um local para se abrigarem, né? De terem uma casa. Como a gente vê que as pessoas que estão morando debaixo da ponte, né? Ou então em regiões tão insalubres como esta aqui. Bom, pessoal, então apesar de todos esses problemas, né, essas situações complicadas, a gente vê que tem alguns desenvolvimentos, né? A agricultura, por exemplo, é algo que se destaca no nosso país nos dias de hoje. Produz aí milhares e milhares de toneladas de grãos que são vendidos no Brasil e no exterior. Soja, milho, arroz, né? Também produz muito feijão. São produtos que são tanto utilizados, né? Tanto servem para o nosso país, quanto também são exportados, né? Ou seja, são vendidos para outros países. E isso é possível graças aí ao maquinário moderno, né? E as tecnologias que facilitam, né, todo esse trabalho de forma rápida, de forma eficaz, para que o para que o pecuarista, né, ele não perca aí sua produção. E também tem um grande processo na produção de sementes, né, que contribui para o avanço dessas atividades. Então a gente está vendo aí a imagem, né, a colhedeira aí, colhendo, né, a plantação, ao lado temos aí, né, trator, né, puxando a carga, né, puxando aí a colheita. E isso, pessoal, é feito, né, de forma muito rápida, né? De forma que a colhedeira vai passando ali, ela já vai colhendo ali os grãos. Né? E a gente pensar que em 100 anos atrás, necessitava aí de centenas, às vezes de milhares de pessoas para que colhessem, né, de forma tão rápida e eficaz quanto, às vezes, né, dois maquinários como esse aqui fazem em um dia. Às vezes necessita aí, sei lá, de 3, 4, 5 pessoas para fazer um trabalho que antes era feito por 100 pessoas. Então, esse maquinário moderno, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, né, facilitaram para que esse trabalho fosse feito de forma rápida e eficaz, né? Então, aqui um outro, apesar de pontos também precários, né, ou seja, que necessitam ainda de muita atenção e muito cuidado, a saúde, muitas vezes, em alguns pontos, ela tem melhorado. A gente viu que tem muitas pessoas ainda nas filas de esperas, sim, né? Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes, na fila de espera, muitas vezes eles conseguiam, né? E outros pontos aí da saúde que tem melhorado é a diminuição da mortalidade infantil, né? Já tivemos índices maiores de mortalidade infantil, né? Só que aí, graças a avanços, né, a aumento de crianças vacinadas, muitas dessas crianças estão tendo aí um índice melhor, né? E a mortalidade infantil tem reduzido cada vez mais. E aí foi criados projetos como os bancos de leites, né? E que tem melhorado também aí e diminuído a mortalidade infantil. Em muitos lugares também a gente percebe melhoras no saneamento básico, né? Ou seja, estão tratando um pouco melhor o esgoto, né? Não simplesmente jogando a céu aberto. Claro que há lugares e há lugares, né? Há pessoas que fazem isso, né? Que buscam realmente esse tratamento do esgoto. Há outras pessoas também que não se preocupam tanto, né?
Então é necessário sempre a divulgação e o diálogo com essas pessoas para que elas possam conhecer e ver as necessidades, né? Então, outro ponto também com relação à educação, né? Hoje, a gente viu que existem ainda crianças, né, que largam as escolas para o trabalho, mas isso já é proibido por lei, né? Existe a atuação aí de conselhos, né? Conselho tutelar, por exemplo, que é responsável por esse processo, né? É responsável aí por essa busca ativa das crianças, tá? Então, às vezes, por exemplo, se você se afasta da escola, né, o conselho tutelar, junto aí com as pessoas envolvidas na direção escolar, vão atrás de você, porque por lei é necessário que você esteja na escola, né? Então, houve um grande aumento de vagas nas escolas, né? Grande parte realmente das crianças estão nas escolas. Houve aumento da distribuição de livros didáticos, né? E houve uma melhora também na qualidade dos livros didáticos. E há muitos também projetos sociais envolvendo esporte, arte, cultura, para que crianças, né, que às vezes que não têm o que fazer durante o dia, né, possam estar envolvidas em atividades como essa, para que elas não fiquem nas ruas, né, para que elas desenvolvam atividades, né, de esporte, de arte, de cultura, né, pessoal. Então é isso, meninos. Alguma dúvida, algum comentário aí a respeito de tudo que a gente comentou? Não. Só achei ruim a parte das crianças não. trabalhando e algumas É. outras partes. Dá dó. Exatamente. Assim, eu ajudo em casa, só que eles só pedem e no final do mês eu ganho R$ 5. Eu já tenho Meninos, 15 ou 20. a gente tem que diferenciar, por exemplo, o auxílio das atividades domésticas, né? Às vezes você lavar uma vasilha, alguma coisa, auxiliar nas atividades domésticas da casa, é diferente de você ter um trabalho fixo, né? De 6, de 8 horas diárias, né? Que influencia diretamente aí no seu estudo, né? Na qualidade de vida, no seu gasto de tempo. São atividades diferentes, tá certo? A gente não está falando que é errado, por exemplo, você ajudar nas atividades de casa. Não, não é isso. A gente está falando desse trabalho que a criança tem que exercer fora de casa. Às vezes, crianças aí de 10, 12 anos, né, trabalham 8 horas por dia. Né? Então, isso, obviamente, atrapalha, né, o seu rendimento escolar, atrapalha no desenvolvimento de outras atividades, né? Certinho, pessoal? Certo.